Dois deputados com seus esbirros, obviamente faltando no cérebro o que sobra em músculos e chorume. Seus corpos marombados, com movimentos que lembram outras espécies. Leões marinhos ou morsas, noves fora as presas de marfim. Ou corpos e movimentos que remetem aos antepassados da humanidade, àqueles que ainda habitavam nas árvores, certamente com mais inteligência. Os marombados não serão aqui nominados porque o que buscam é exibir-se para ganhar votos, quebrar a placa de rua em homenagem a Marielle. Esse foi ato na reta final da eleição destes deputados. Naquele dia, com uma plateia urrando de prazer sádico diante da comemoração de um duplo assassinato. Foi caça ao voto fascista que levou essa dupla ao tradicional Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Chegaram sem convite e sem avisar e foram entrando e filmando. Imagine alguém entrando da mesma forma nos gabinetes deles ou nas habitações de cipó em cipó, pois filmaram, fazendo questão de exibir toda a desproporção entre músculos e o que habitualmente se situa entre os olhos e o couro cabeludo. Saíram com alunos enxotando, cantando em coro o que pensam dessa dupla deputados. Ô Marielle, quero justiça, não aceitamos deputado da milícia. Ambos são do PSL, aquele partido que está nas manchetes sobre Laranjais e Caixa 2. Os marombados foram até o Colégio Pedro II, fiéis a uma obscura forma de agir e de pensar. Forma de pensar, chamemos assim, e de agir, que determina a política que fazem e defendem. São notórios fascistas e sabem que existe um eleitorado fascista. Foram ao Pedro II de olho no eleitorado que neles encontra identificação, que entra em êxtase com violência, truculência, com ódio, como vimos diante da comemoração de ambos pelo assassinato de Marielle e Anderson. Acabou essa porra aqui, agora é Bolsonaro, porra! Foram porque ano que vem tem eleição municipal também no Rio de Janeiro. E por saber como o reitor Oscar Alac, os garotos e as garotas reagiriam ao ver o formato, ao sentir o odor do que inominável se agita no interior dessas criaturas. Nosso antepassado, o primitivo, o dito selvagem, podia agir como a fera para sobreviver. Já o homem civilizado pode ser mau, em reação ao que vê como restrições impostas pela sociedade e que eles não aceitam. O pacto social permite a convivência social. Podemos compreender tudo, mas nem tudo é perdoável. A defesa do matar e matar, do tiro na cabecinha, como princípio é, na política, o fascismo. Na psicanálise chama-se perversão. Na psiquiatria tem outro nome, psicopata, de psicopatia. Psicopata pode assim ser definido quem propõe ruptura do pacto em relação a normas básicas de convivência social. Tanto faz se é jornalista, pastor, deputado, ator ou presidente da República. Na política é um fascista. Na leitura da psicanálise ou da psiquiatria, se pode dizer, sendo-se esperançoso, que estão na borda do ser perverso ou psicopata. Como estão na borda, na fronteira, não poucos e poucas, a princípio, podem não parecer o que são, mas são fascistas, pervertidos, psicopatas,
Quem sabe alguns e algumas não sejam, admita-se, mas por conta do caráter vácuo se valem do discurso, dos símbolos e signos carregados de perversão ou de psicopatia. Exemplo, nem todos os alemães dos anos 30, 40 eram perversos ou psicopatas, mas milhões se deixaram levar por aquilo que Hannah Arendt definiu como a banalidade do mal. No mínimo, se calaram, omitiram-se, como tantos estamos vendo, diante do fascismo e de psicopatas. Numa sociedade já assolada pela violência e morte, proposta totalitária de autoridade que prega mais violência e morte, que recomenda tiro na cabecinha ou que comemora a morte de alguém aos pulos, está, isso se sendo esperançoso, na fronteira da psicopatia. Ainda que sobre outros e uns se possa alegar como atenuante a fraqueza do caráter. Com mais de 400 LGBTs assassinados em 2018, essa imagem sintetiza o discurso do fascismo. E como definir essa outra imagem? De um homem que defende e prega a tortura, de um cidadão que defende publicamente um torturador notório e matar uns 30 mil numa guerra civil. Como defini-lo sem meias palavras, seja na política, na psicanálise ou na psiquiatria? Kelvin Cavalcante cortava o cabelo numa barbearia na comunidade Para Pedro, no Irajá, Rio de Janeiro. Kelvin foi morto por uma bala, dessas que dizem ser perdida, mas que, na real, são balas autorizadas, pelos que, por exemplo, pregam tiro na cabecinha como política de segurança, ou que passam pano quando inquéritos não andam, quando policiais se acobertam mutuamente e fazem desaparecer provas. Admita-se que nos protestos depois do enterro de Kelvin, este policial podia estar sob pressão. Por isso que mata os outros. Ridículo. Isso aí eles não vão botar na televisão. Isso aí eles não vão botar na televisão. Aí. Mas a cultura que leva a esse tipo enlouquecer, a todo esse episódio e reações, é o que, senão o fascismo? São as bordas ou já o núcleo da perversão, da psicopatia? No Brasil, de mais de 1,5 milhão de homicídios em pouco mais de 35 anos, no primeiro semestre, só a polícia matou 2.886 pessoas e foram mortos 187 policiais, fora a subnotificação e Goiás, que se recusou a fornecer os números. Só no Rio, até agosto, 1.249 civis mortos pela polícia, 5 por dia, e 36 policiais mortos. Qual é a cultura ou a doença de governantes e sociedade que autoriza ou convive com tanta barbárie? 58 mortos com 16 decapitados em Altamira, sul do Pará. E a justiça proibiu a entrada de advogados em presídios no Pará. O desembargador Maírton Marques suspendeu essa proibição. 17 procuradores federais assinaram uma denúncia com 158 páginas e com depoimentos, fotos, vídeos, relatando que a força-tarefa enviada pelo ministro da Justiça Moro torturou presos, com uso de pregos, estupro, empalamento com cano de uma 12, com presas obrigadas a usar apenas calcinha e sutiã e sendo proibidas de usar banheiros, postas sobre formigueiros em espaços com fezes de ratos. 17 procuradores denunciando. A eles, um funcionário do Estado que serve na prisão relatou: parece que fizeram uma seleção de psicopatas e deram esse direito a eles.
Antes havia tortura? Havia sim, diz o funcionário, mas era pontual, isolada. Depois da intervenção federal é generalizada, diz ele. Indagado a respeito, o presidente Bolsonaro respondeu: a imprensa fétida só pergunta besteira. Moro nunca escondeu seu apreço pelas camisas pretas, ternos e gravatas também. Diz que usa porque gosta. Há dias, numa palestra, o ministro da Justiça desnudou o que foi quando juiz, o que é e o que pretende ser. Disse que prisões são oportunidade de lucro para empresários e que presos têm uma escolha elementar a ser feita: cenoura ou porrete. Tudo isso é o fascismo. Resta investigar na psicanálise ou na psiquiatria. É ainda a borda ou já o núcleo da perversão, da psicopatia? E não são apenas personagens ou autoridades isoladas. Ano após ano, parcelas da população vêm pedindo outra ditadura. Usam o eufemismo intervenção militar. Manchete de Camila Matoso e Ranier Bragon na Folha de São Paulo. 9 meses de mandato e mais de 2.500 militares já ocupam cargos de chefia ou assessoria em mais de 30 órgãos federais. Para que intervenção militar explícita? E o que mais precisa ser dito?